Eu vou falar um pouquinho sobre o meu artigo. Eu tenho um artigo publicado na revista FSA, a revista Santo Agostinho. Esse artigo ele foi derivado, da minha tese, ele é parte da minha tese. Então, esse artigo teve por objetivo identificar os fatores que influenciam o processo de avaliação de desempenho. O que acontece? A gente tem um serviço público. O serviço público no Brasil é enorme, Todo mundo conhece ou é parente de algum funcionário público, no Brasil. Então é muito importante a gente entender, como os mecanismos de avaliação são utilizados dentro do contexto público. Então aqui eu estou mostrando aqui Brasília, Brasília, a gente é nossa capital federal, mas é importante a gente entender do contexto público como um todo, não só na esfera federal, como estadual e municipal. Esse artigo ele teve por objetivo identificar os fatores. Então, para isso, eu fiz um questionário com servidores públicos federais e, a partir do resultado desse questionário, que eu questionava o que vocês acham, o que os servidores achavam, no caso, que a avaliação, os fatores que mais influenciavam a avaliação de desempenho. Então, eles respondiam, olha, acho que a cultura, olha, acho que a relação da chefia, acho que o tamanho do órgão, enfim, foi um questionário extenso, E ao final a gente destacou sete fatores. 7 fatores que eu identifiquei, eu vou falar rapidamente, tá? Primeiros fatores proximais são os fatores do cotidiano, do dia a dia, A relação da chefia com o avaliado, por exemplo. Depois os fatores relacionados à metodologia, da avaliação de desempenho. No caso, eu estudei o decreto 7133, que é um decreto responsável por várias carreiras, mais ou menos 30% das carreiras do Serviço Público Federal, são regulamentadas por esse decreto. O feedback, que é o feedback, claro, o resultado da avaliação, aquela reunião no qual o chefe e o subordinado conversam sobre os resultados da avaliação. Os aspectos culturais, que são quais a cultura do órgão, o que influencia, O engajamento, que seria como o engajamento tanto do chefe quanto do servidor sobre o processo, até que pontos eles se engajam, se empenham em realizar a avaliação de desempenho. A estrutura institucional, ou seja, a estrutura do órgão, o tamanho dele, o nível de hierarquia e, por fim, a utilidade, ou seja, a percepção tanto do chefe quanto do subordinado que aquela ferramenta é útil, que a ferramenta de avaliação de desempenho pode ser utilizada para ajudar como uma ferramenta de gestão. Bem, o que eu destaco nesse estudo, aí, além da parte acadêmica, é como o serviço público tem buscado melhorar a sua governança. Você vê desde Bresser Pereira, lá no gerencialismo, na década de 90, esse movimento. E você percebe que no serviço público tem sim acompanhado esse modelo. A gente tem muitos desafios ainda. A avaliação em geral ela já é realizada periodicamente, ela já funciona. Só que percebe-se que muitas vezes ela é apenas pro labore, ou seja, apenas para seguir um aspecto formal. Então, fatores como utilidade, você percebe que muitas vezes tanto o chefe como o servidor não vê a avaliação como uma ferramenta de gestão, como um instrumento no qual eles podem alinhar os objetivos estratégicos com os objetivos institucionais. Então, gente, para quem quiser conhecer mais o artigo, eu convido a leitura. Eu vou botar o link aqui embaixo.